Muito bem, pessoal, tá começando o último episódio da temporada 2018-2019 do podcast Futebol Inglês. O último episódio chegou para a gente poder falar de tudo que foi definido no futebol inglês desta temporada. E agora que tá acabando, muita gente pode achar aí, não vai ter mais podcast, como é que vai ser? A gente vai trazer uns conteúdos diferenciados nesse momento que não vai ter jogos, tá? Então é muito importante que vocês aí sigam o nosso Instagram, o nosso grupo do Facebook e também, a, e também se inscrevam lá no nosso canal, ativando o sino e tudo mais. Tô aqui com o Eduardo Werner. E aí, Eduardo? E aí, José, tudo bem? Então vamos aí para esse último podcast aí da temporada do futebol inglês. É claro que ainda temos a final da Europa League e da Champions League envolvendo times ingleses, mas a temporada do futebol inglês já acabou. Nesses últimos dias aí aconteceram as partidas finais de encerramento da temporada e a gente vai cobrir tudo aí, o que aconteceu no episódio de hoje. Aqui também com o Pedro que nem gosta muito aí de futebol de País de Gales, mas tá aqui, fez um esforcinho, tá falando novamente do futebol inglês, né, Pedro? Hoje sentindo falta do nosso grande Gustavo, mas tem compromisso, não pode estar conosco. Tô bem chateado, sequei os 3 times, sei que eu torci no futebol inglês na semana, todos perderam, então vamos lá pro último episódio da temporada regular aí do podcast Futebol Inglês. Bom, e como é de praxe aquelas Copas mais alternativas da Inglaterra, também teve mais uma final. Conta aí como é que foi essa final aí que aconteceu, Eduardo. Pois então, no dia 19 de maio aconteceram 2 finais no Wembley, finais aí das Copas das divisões inferiores, né, abaixo da 4ª divisão. Primeiro aconteceu a final da FA Vase. O que é a FA Vase? A FA Vase é uma Copa envolvendo times da 9ª divisão para baixo. Então, são times completamente semi-amadores e até amadores, né? Nenhum time profissional participa dessa Copa. E a final foi entre o Chertsey Town e o Cray Valley Paper Mills. Você provavelmente nunca ouviu falar nesses times. Eu nunca tinha ouvido falar antes deles chegarem nas fases finais dessa competição. Mas o Chertsey Town acabou vencendo por 3-1 na prorrogação. São 2 times ali da região de Londres. Então eles acabaram levando bastante torcida até para o estádio. Cerca de 6 mil torcedores do Chertsey Town e uns 3 mil do Cray Valley Paper Mills. E um fato interessante aí do campeão Chertsey Town é o apelido do time, The Curfews, os toque de recolher, numa tradução meio literal assim. Isso porque o estádio do time fica perto de uma igreja que toca o sino no pôr do sol, anunciando o toque de recolher há mais de 500 anos consecutivamente. Agora só de forma cerimonial, né, por seguir a tradição, porque não tem mais o toque de recolher. Mas então ia ser uma curiosidade do time. E no mesmo dia, algumas horas depois, aconteceu a final da FA Trophy. A FA Trophy, que é uma Copa para os times da 5ª, da 6ª, da 7ª e da 8ª divisão inglesa. E os times que foram para a final foram o AFC Fylde, da 5ª, e o Leyton Orient, também da 5ª divisão. O Leyton Orient, que foi campeão da 5ª divisão, e o AFC Fylde, que foi até a final dos playoffs da 5ª divisão, mas perdeu também no Wembley, alguns dias antes, para o Salford City. E esse jogo foi bem legal porque teve muito público. O Leyton Orient, que é um time de Londres, levou cerca de 25 mil torcedores para o estádio. E o público total do dia, né, se somar as 2 finais, foi de 42.962 pessoas. Então, quase 43 mil pessoas no Wembley para ver jogos aí de times semi-amadores. Muito legal isso. E a final da FA Trophy acabou com o título do AFC Fylde. Foi até meio surpreendente, porque o favoritismo era todo do Leyton Orient, né, o campeão da 5ª divisão, e que tinha toda a sua torcida junto do time. Mas foi o AFC Fylde que se saiu campeão 1-0, o gol do Danny Rowe, super artilheiro aí das últimas temporadas do AFC Fylde, tá muito bem aí nas últimas temporadas. Até me surpreendo que ele ainda esteja no AFC Fylde. Por mim, ele já estaria disputando aí a 4ª, 3ª divisão inglesa, né? Mas então, muito legal esse primeiro dia de finais aí no Wembley aqui. Aí nas semanas seguintes, vimos aí as finais dos playoffs aí da 4ª, da 3ª e da 2ª divisão.
Só para complementar, né, o que o Eduardo falou, é fantástico como o futebol inglês ele faz de tudo para envolver, né, os times menores, as torcidas menores, as cidades menores. Pô, o FA Vase aí, cara, times amadores, a oitava, da sétima divisão para baixo, da sexta já tem muito time amador. Agora você vê times da nona divisão tendo a oportunidade aí de jogar em Wembley. Imaginou você ter um time da sua cidade e você ter o direito de jogar uma final de campeonato, um campeonato oficial da federação, da CBF, no Maracanã, vamos dizer assim, ou num grande estádio aqui do Brasil. Então, é muito legal o que a Federação Inglesa faz com todos os seus times e todas as suas divisões. Exatamente, essas copas que são muito legais. Ô Eduardo, esses times eles não aspiram jogar futebol profissional na Inglaterra? É muito custoso, né? Tem times até na quinta divisão que não são totalmente profissionais, né? Na quinta divisão, a última vez que eu tinha visto, eram 16 dos 24 times eram profissionais, totalmente profissionais, né? E os outros eram semiprofissionais. A diferença é que os times semiprofissionais, os jogadores eles não trabalham, digamos assim, no clube todos os dias da semana, né? Eles também têm outros trabalhos, outras formas de renda, e geralmente eles não vão treinar a parte física no clube exatamente, né? Eles treinam por conta própria. E aí, quando você passa a se tornar um time totalmente profissional, os custos aumentam muito, né? E somente a partir da quarta divisão para cima que os times são obrigatoriamente profissionais. Então, um time da nona divisão é muito difícil ter um time profissional num nível tão baixo, né? Existem alguns times profissionais perdidos aí na oitava, na nona divisão, mas geralmente time que tem algum financiamento externo, né? Algum empresário local ali começa a investir dinheiro no clube, daí já vira profissional para tentar subir mais rápido, né, na pirâmide. Para ilustrar, é como se fosse aquele time aquele campeonato da sua cidade aí, né, José? O Eduardo, aquele campeonato de cidade, amadorzão, e é isso, os jogadores não recebem para jogar, mantém a forma por conta própria. Alguns ganham ali um prêmio, quando o cara é muito bom, o dono do time vai lá, dá um prêmio por partida, dá algum dinheiro, alguma coisa, mas é bem isso que o Eduardo falou mesmo, é bem amador, os custos são bem altos, e a partir da quarta divisão já começa a valer mais a pena, né, ser profissional. Bem, então, foram essas as copas alternativas. A gente com certeza aí vai fazer um podcast exclusivo para poder falar do futebol semiprofissional e várzea aí da Inglaterra, com certeza. E bom, vamos pular então para o futebol profissional, porque nós tivemos as definições dos playoffs, né? Nós tivemos na quarta divisão um resultado que deixou o nosso amigo Pedro não tão feliz assim. O Newport County foi derrotado pelo Tranmere Rovers. Conta um pouquinho melhor de como foi esse jogo, Pedro. Fiz questão de assistir essa partida na íntegra, ao vivo. Quando minha esposa perguntou até o que eu estava assistindo, eu falei que era a quarta divisão da Inglaterra, ela riu, não acreditou. Mas foi um bom jogo, assim. Apesar de ser um jogo de quarta divisão, foi um bom jogo. O Newport e o Tranmere também tem um bom time, mas o Newport, principalmente, tem um time muito bom, né? Com o Padre Amon, o Jamal Matt, o Josh Sheehan, o Regan Poole, que é base do Manchester United, está emprestado. Então, tem jogadores de bastante qualidade ali no time do Newport e o jogo foi bem movimentado, né? Mas um fato manchou aí essa partida, que foi a arbitragem, né? A arbitragem deixou de marcar 3 pênaltis aí, 2 deles claríssimos contra o time do Tranmere a favor do Newport. Um toque de mão na jogada que o Jamal Matt tentou ajeitar de cabeça para quem vinha chegando de trás, a bola pegou nas 2 mãos do defensor do Tranmere, e depois o mesmo Jamal Matt dentro da área tentou um drible, foi derrubado, visivelmente derrubado. O pessoal da Sky Sports até mostrou várias vezes o lance, confirmando que ele foi derrubado, e a bola sobrou para o Amon, mas o árbitro marcou impedimento do Amon, só que no pênalti não existe vantagem, então deveria ter sido marcado também a penalidade que foi escancarada. E o último lance foi uma dividida dentro da área, que na minha opinião também foi pênalti, que já na prorrogação definiu a expulsão do zagueiro Mark O'Brien, na prorrogação não, desculpa, nos últimos minutos do segundo tempo, né, antes da prorrogação, definiu a expulsão do Mark O'Brien, né? O Amon foi derrubado dentro da área, o juiz não deu nada, na sequência teve um bicão para frente, e aí o O'Brien derrubou o James Norwood, o atacante perigosíssimo, bom jogador do Tranmere no meio campo,
matou a jogada, já tinha cartão amarelo, que o Norwood ia para a cara do gol, foi expulso, e aí mudou totalmente o cenário da partida, né? E aí no finalzinho da prorrogação, o nosso glorioso Connor Jennings recebeu um cruzamento sozinho dentro da área, já o time do Newport extasiado, cansado, com a menos de tanto correr atrás, falhou na marcação no último minuto aí da prorrogação, e o Tranmere conseguiu essa vitória. Uma vitória assim que da partida não achei merecida, porque o Newport propôs muito mais, jogou muito mais. Agora, pelo campeonato que fez, pelas temporadas que vem fazendo, foi muito bacana ver o Tranmere Rovers subir, eu mesmo tendo essa torcida pelo Newport, mas a gente tem que reconhecer um trabalho bem feito, como foi esse trabalho do Tranmere Rovers, que veio da 5ª divisão, parecia que não iria subir, de repente alavancou uma campanha na reta final, uma arrancada muito boa, chegou aos playoffs e aí acabou conquistando o acesso para a 3ª divisão, então foi mais do que merecido esse acesso. Sua avaliação, Eduardo? Pois é, eu acabei não assistindo o jogo, mas por mim a final estava bem aberto, né? Os dois times vinham de um bom momento, né? Chegando nos playoffs. Newport se classificou ali na última rodada, né? Conseguiu a classificação ali na última vaga para os playoffs. Mas o acesso do Tranmere Rovers foi totalmente merecido, né? Igual o Pedro falou, um time que veio da 5ª divisão e que agora volta para a 4ª divisão pela primeira vez desde 2015. O Tranmere, que era um time tradicional de 3ª divisão aí na década de 2000. 2014 caiu para a 4ª divisão e 2015 caiu para a 5ª divisão. Ficou lá por 3 temporadas, conseguiu voltar para a 4ª divisão na última temporada e agora consegue o acesso direto, né, novamente para a 3ª divisão, comandado aí pelo grande atacante James Norwood. Fez muitos gols tanto na National League do ano passado como na League 2 desse ano, né? Foi o artilheiro. Então, espero que ele continue no time, né? Eu lembro até de um podcast uns tempos atrás, acho que foi o José que me perguntou se ele não tinha espaço em alguma divisão acima. Agora terá espaço jogando pelo próprio Tranmere, né? Então, vamos ver, eu espero que o Tranmere não volte direto, né, para a 4ª divisão. São 4 times rebaixados na 3ª divisão, então talvez o Tranmere seja um time ali de meio de tabela, talvez meio para baixo da tabela, mas eu espero que eles não caiam logo em seguida, logo na próxima temporada. E para ilustrar isso aí que você falou, né, o Eduardo, desculpa te cortar aí, José, mas foram 29 gols do Norwood contra 19 do Walker, que foi o segundo jogador do Mestre. Então 10 gols a mais. Realmente o cara sobrou na League 2. E na temporada passada ele já tinha marcado 30 gols, o James Norwood. Então é um goleador nato aí do Tranmere Rovers, né? Exatamente. Vai ser muito interessante ver o Tranmere na próxima temporada, né, cara? Já pensou eles emplacam um 3º acesso consecutivo, cara? Imagina chegar numa Championship. Mas... E, ô José, oi. Não acho impossível não, viu? Porque o nível nessas divisões inferiores ali, 5ª, 4ª e 3ª divisão é mais ou menos semelhante, né? Na 3ª divisão, os times que caem da Championship geralmente acabam sobrando um pouquinho. A gente vai falar daqui a pouco da 3ª divisão. Eles têm um pouquinho mais de dinheiro, mas geralmente não é muito difícil. O nível não é tão diferente da League 2 e nem da National League. Então, quem sabe, dá para sonhar alguns 2, 3 reforços ali pontuais. Por que não vermos Tranmere Rovers na Championship? Exatamente. E bom, fechando então a 4ª divisão, que teve o Tranmere, então, como o vencedor nesse confronto. Uma pena para o Newport, que foi uma equipe que conseguiu crescer muito na parte final, né, do campeonato, mas que infelizmente não conseguiu. Quem sabe na próxima temporada, né, a torcida pega mais junto, os diretores aí colocam aí mais confiança, melhoram um pouco mais o elenco para quem sabe o Newport buscar um acesso direto ou quem sabe novamente os playoffs. Bom, podemos então pular para a 3ª divisão, que nós tivemos, eu acho até então que foi a maior surpresa, não sei dos amigos, começo falando contigo, Eduardo. Charlton venceu o Sunderland e tá na Championship da próxima temporada. Pois é, né, o Charlton que quase não conseguiu se classificar para a final, né, desses playoffs, foi para os pênaltis na semifinal contra o Doncaster.
acabou ganhando, e aí se classificou para essa final contra o Sunderland. E logo aos 5 minutos de jogo, teve aquele gol contra bizarro, né? A favor do Sunderland, gol contra do zagueiro Sarr, do Charlton, né? Que acabou recuando a bola para o goleiro Phillips, e o goleiro acabou não conseguiu alcançar a bola, e foi um gol contra bizarro aí logo aos 5 minutos de jogo para o Sunderland. Mas o Charlton conseguiu empatar ainda no primeiro tempo, aos 35 minutos, com um gol do lateral Ben Purrington. Esse foi o primeiro gol dele com a camisa do Charlton. E aí o segundo tempo, o Charlton foi até melhor, né, na minha opinião, estava atacando mais, e o gol do acesso só saiu aos 49 minutos do segundo tempo. Muito emoção aí para a torcida do Charlton. Gol do Patrick Bauer, zagueiro alemão. Já era no abafa ali, últimos segundos dos acréscimos, parecia que estava indo para a prorrogação, essa final, e ele conseguiu marcar ali o gol que traz o Charlton de volta para a Championship, depois de 3 anos disputando a League One. Muito merecido aí para a torcida do Charlton, torcida bem grande, levou mais de 30 mil torcedores, né, para o Wembley. O público total foi de 76.155. A torcida do Charlton lotou essa parte, a do Sunderland tinha alguns lugares vazios, mas também foi em peso para essa final. Na minha opinião, foi o jogo mais legal aí desses playoffs, mais emocionante, né, também. No dia seguinte teve a da Championship, que a gente vai falar depois, mas eu estava bem dividido, né, na minha torcida, né, nessa final de playoffs da League One, porque os dois times eu gostaria de ver de novo, né, na Championship, mas o Sunderland vai ficar aí mais um ano na terceirona, né, que coisa. Time que estava 2 temporadas atrás, estava na Premier League, acabou tendo 2 rebaixamentos seguidos, e agora vai continuar mais um ano na terceirona, né. Tempos difíceis lá no Sunderland, lembrando mais uma vez que teremos mais uma temporada da série Sunderland até morrer na Netflix. Então vamos ver aí de novo o Sunderland fazendo aí uma boa temporada, até, né, se classificando para os playoffs, mas morrendo na praia literalmente no último segundo de jogo. E o Sunderland, que poderia fazer aí um conteúdo aí de segunda ou terceira temporada aí das séries do Netflix, subindo novamente, né, para segunda, quem sabe depois para a Premier League, mais uma temporada na terceira divisão. Uma pena, né? Uma pena. O acesso seria um final lindo, final de série, né? Final de roteiro aí. Já avisou 2 temporadas. Na primeira, a queda, a humilhação, a tragédia. E na segunda, a reconstrução, a vitória, o acesso. Seria bem legal mesmo. Pareceria até que foi um roteiro escrito por um desses grandes roteiristas, né? E o Charlton acabou, de forma até merecida, manchando essa festa. Acho que o Netflix está dando azar aí pro Sunderland, mas o fato é que o Sunderland fez o gol muito cedo, né? E depois o Charlton se lançou para o ataque, empatou ainda no primeiro tempo, e o Sunderland não conseguiu aproveitar, né? Porque você faz um gol com 5 minutos, é lógico que o seu adversário ele vai sair, ele vai tentar buscar um empate, principalmente num jogo único, jogo de final, né? Tava conversando com o Eduardo agora em off, a gente costuma ver o seguinte: em jogos, decisões de jogo único, as duas equipes elas se estudam demais, né? Se respeitam demais no começo. Mas isso muda assim que uma das duas equipes faz o gol. E foi o caso com 5 minutos, o gol contra bizarro aí do time do Charlton, com o Sunderland abrindo o placar. Com jogadores experientes como o Leadbitter, Cattermole, o Honeyman, Brian Oviedo, deveria ter jogado mais o Sunderland, deveria ter aproveitado a oportunidade do Charlton se lançando ao ataque e deveria ter feito mais um gol. Não fez, tomou o empate e no último lance do jogo, assim como foi no jogo da League 2, foi castigado com o gol do Patrick Bauer, aí, o lateral, e sofreu aí então a sua eliminação. Um fato muito triste pela torcida do Sunderland, que é muito grande, tem um estádio gigantesco, tem um time muito legal, mas também é bom ver o Charlton voltar, os Blades voltando aí a figurar entre os grandes da Inglaterra, vai voltar para a segunda divisão, vai ter chance de brigar pelo acesso aí para a Premier League em algumas temporadas, se não cair direto. Então também foi bem legal ver esse acesso, essa volta do Charlton, que quando eu comecei a acompanhar o futebol inglês lá em 2004, o Charlton ainda era um time ali de primeira, segunda divisão, ainda era um time bem estabelecido, os maiores do país.
Eduardo, como é que chega o Charlton para essa Championship? Pois é, né? Igual o Pedro falou, o pulo, né, de nível da League One para Championship é um pouquinho maior do que da League Two para League One, né? Então, eu não vejo o Charlton com um time já para chegar já para os playoffs na próxima temporada. Não vejo um time que brigue pro rebaixamento também. Talvez fique na parte de baixo da tabela, assim, mas eu não vejo eles nem se classificando para os playoffs, nem se sendo rebaixados de novo, né? Eu espero que não seja rebaixado. Eu não gosto de ver um time que acabou de subir ser rebaixado de novo. Eu vejo como se fosse um desperdício, né, de vaga ali, né, na divisão acima. Mas então é isso. Eu espero que o Charlton não caia na próxima temporada, não. Exatamente. Então, foi isso da League Two, a League One, na verdade, né? Com o acesso do Charlton, que foi um jogo bem bacana. E agora vai ficar a expectativa para ver como é que vai ser o desempenho de ambas as equipes, né? Do Charlton na segunda divisão, do Sunderland se vai brigar forte para subir para a segunda divisão, até das outras equipes ali que ficaram nos playoffs, ali como o próprio Portsmouth, também vai ser interessante para ver como é que eles vão jogar na próxima temporada, se vão ser fortes como foram nessa temporada. E, bom, a gente pula então Mais uma para coisinha só. Pode falar. Mais uma coisinha só sobre essa final. Que legal ver uma partida de terceira divisão inglesa transmitida na ESPN, né, ao vivo. É, Algumas temporadas atrás, uma temporada atrás, a ESPN tinha os direitos de transmissão da Championship e quase não passava jogo nenhum. Passava 2 jogos e alguns dos playoffs. E esse ano eles fizeram uma baita cobertura da Championship, transmitiam jogo quase toda rodada e ainda transmitiram a final dos playoffs da League One, né? Isso é muito legal. Eu não me lembro de já ter tido alguma transmissão da terceira divisão inglesa na TV brasileira, mas aí mostra como temos público, né? Aqui no Brasil, que se interessa pelo futebol inglês, né? E só vem crescendo. Esperamos que cresça cada vez mais. É verdade, o Eduardo, isso aí que você falou realmente. Quando eles adquiriram os direitos da Championship, o pessoal reclamava muito na internet que não passava jogo nenhum. E a gente sabe que vários times, como o Aston Villa, o Leeds, várias equipes daí da Blackburn, Bolton, tem muitos torcedores aqui no Brasil por esses tempos antigos da Premier League, né? Como o pessoal chama Premier League raiz. E esse ano, essa temporada, eles fizeram uma grande cobertura, porque a Championship é um dos campeonatos que mais tem crescido no mundo inteiro. Acho que junto com a MLS, na minha visão, é um dos que mais cresce e tem uma das maiores médias de público do mundo também. Então é um campeonato fantástico e essa temporada ganhou ali alguns temperos a mais, como o próprio louco Bielsa, que foi fantástico a chegada dele à Inglaterra. Então, que continue assim, né? Que na próxima temporada a gente tenha mais Championship, que a gente possa ter mais playoffs aí da League One, da League Two também na ESPN. Exatamente. E agora, pulando para a Championship, também tivemos mais uma definição, que foi o acesso do Aston Villa. Agora eu faço a pergunta para vocês. Se fosse 6 meses atrás falando para vocês, ó, o Aston Villa vai subir, vocês provavelmente iam rir um pouco, porque o Aston Villa estava lá no meio da tabela, totalmente desacreditado, mas eles emplacaram vitórias consecutivas e conseguiram se classificar para os playoffs, passaram pelos playoffs e agora conseguiram um acesso 2-1 para cima do Derby County. Começo contigo, Pedro. Pipocada do Derby ou muito mérito para a equipe do Aston Villa? Difícil falar que não tem mérito, né, pro Aston Villa, que se classificou inclusive na frente do Derby County, como você falou, teve essa arrancada final aí muito boa, mas o Derby County também deu uma pipocadinha, né? Não tem como falar que não, porque era a equipe que veio derrubando gigantes nas Copas, tinha bons jogadores, né? O Tomori, o Wilson, empréstimos aí de times da Premier League. Então, todo mundo, como eu, esperávamos ver o Derby County brigando mais, lutando mais. Porém, o que aconteceu foi que decepcionou no jogo, né? Tomou 2 gols ali, um gol no final do primeiro tempo, um gol já no início do segundo tempo, e demorou muito para conseguir buscar o gol da reação. Ainda fez aos 80 minutos o gol com o Jack Marriott, mas aí já era tarde demais, né? O Aston Villa vinha numa crescente muito grande na Championship, e era importante que o Derby County não saísse perdendo esse jogo, né?
porque o Aston Villa vem num momento muito bom. E aí você tirar 2 gols de um time que está numa crescente fantástica, que tem, por exemplo, o Tuanzebe, do Manchester United, o Jack Grealish, que é uma das grandes apostas aí, promessas do futebol inglês, inclusive é cogitado já em equipes da Premier League, o Abraham, atacante, também muito bom, é o Gaz, enfim, é um time muito bom esse time do Aston Villa, e meio de tabela não condizia com a situação que o time estava, né? E aí você sair perdendo para um time dessa qualidade por 2-0 em Wembley, jogo único, realmente fica complicado. Então, tem mérito sim do Aston Villa, mas também tem uma pipocada gigante do Derby County mais uma vez, né, Eduardo? Exatamente. Isso mostra como é, o momento do time é importantíssimo, né, numa disputa de playoffs. O Aston Villa vinha lá no meio de tabela até a reta final do campeonato, conseguiu essa arrancada monstra, chegou aos playoffs. Na semifinal dos playoffs passou pelo seu rival West Bromwich e aí chegou na final com muita moral, né, para pegar o Derby. E igual eu disse, nesse mini torneio de mata-mata, que são os playoffs, é importantíssimo estar nesse bom momento, né? Mas, igual você disse também, Derby County é um time que, infelizmente, para quem gosta do time, é um time que pipoca. Ou eles pipocam em se classificar para os playoffs, ou eles pipocam já nos playoffs. É impressionante, né? Todo ano eles brigam para chegar nos playoffs, eles não chegam. Aí se chegam, eles caem logo na semifinal ou vão até a final, perdem por Queen's Park Rangers algumas temporadas atrás, com gol do finalzinho, perdem aí pro Aston Villa. Então, eu adorei esse acesso do Aston Villa. Para mim, o Aston Villa não é nem pensar um time de Championship, para mim é um time de Premier League, certamente. Agora volta para a primeira divisão pela primeira vez desde 2016. Aquela péssima temporada do time 2015-2016, que teve só 3 vitórias em 38 jogos na Premier League, foi lanterna disparado, e agora volta para onde não deveria ter saído, né? Temporada passada já teve a chance, chegou na final dos playoffs, perdeu para o Fulham foi para a primeira divisão, não aproveitou, também caiu, então novamente eu espero que o Aston Villa não caia de novo, eu acho que não vai cair, acredito que ele vai ficar aí no meio da tabela na próxima temporada da Premier League. E também espero que eles consigam manter nessas boas peças aí, como o Jack Grealish, por exemplo. Grealish que jogou essa final, foi um fato curioso aí, com uma chuteira toda surrada, bem acabada, meio velha. Parece que era a chuteira da sorte dele e acabou dando sorte, né? Ele não teve participação direta em nenhum dos gols, né, dos 2 gols do Aston Villa, mas conseguiu acesso aí, né, no Wembley com mais de 85 mil torcedores. Voltando a falar, né, desse público do Wembley, impressionante, né? 85 mil torcedores na final da segunda divisão, mais de 75 mil na final da terceira divisão, dos playoffs da terceira divisão, quase 30 mil na final dos playoffs da League 2, mais de 40 mil lá na final das Copas, das divisões inferiores. Então, é muito legal, né, ver o Wembley cheio, né, nessas partidas decisivas. Ô José, você falou aí antes de passar a bola para mim sobre a forma do Aston Villa, né? Que a gente ia rir se falasse que o Aston Villa ia subir. Para corroborar com o que você falou, o Aston Villa entrou pela última vez na zona dos playoffs na 8ª rodada, quando ele alcançou a 6ª colocação. E ele só voltou à zona dos playoffs na 38ª rodada, que aí foi para a 6ª colocação, e aí depois na 39ª ficou em 5º e se manteve ali em 5º até o final, ou seja, até o finalzinho ali do campeonato, menos de 10 rodadas para o final, ninguém dava o Aston Villa como um time de playoff, como um time que subiria. Estava ali na 8ª, 9ª, 11ª, 10ª colocação, chegou a estar em 16º em determinado momento do campeonato. Então, realmente, foi uma arrancada fantástica e eu concordo com o Eduardo quando ele falou que o Aston Villa não é time de Championship. Pô, o Aston Villa revelou aí alguns bons jogadores que hoje estão aí na Premier League. Um cara que não é tão bom mais hoje, mas que já foi um bom jogador, o Ashley Young, quando surgiu no Aston Villa, era um grande jogador, um winger perigosíssimo, fazia o trio de ataque ali com o Agbon Laor, com o John Carew, que estava no estádio, inclusive, do lado do Príncipe William, assistindo essa final e vibrou bastante, é um dos grandes jogadores aí da história do Aston Villa.
Eu cresci vendo o Aston Villa na Premier League e eu concordo com o Eduardo. Acho que vai ser um grande acréscimo aí na Premier League. Para mim, ficar perfeito a Premier League, tá faltando só Leeds United e Nottingham Forest. Aí depois pode fechar o caixão, cancela o rebaixamento, ninguém sobe, ninguém cai mais, porque aí fica perfeito. Cara, e só para talvez algumas pessoas que não saibam um pouco o Aston Villa e quão grande é o Aston Villa já foi campeão da Champions League na temporada 81-82, já foi campeão da Supercopa da UEFA em 82, já foi 7 vezes campeão inglês, 7 vezes campeão da Copa da Inglaterra, 5 vezes campeão da Copa da Liga Inglesa, já foi campeão 2 vezes da segunda divisão e, enfim, tem mais de 27 títulos oficiais e internacionais aí, então o Aston Villa é um time gigantesco, né, pra a gente poder falar, né, cara, realmente sensacional o Aston Villa, muito legal estar de volta na Premier League, mas é claro, também fica uma certa peninha dali desses clubes muito tradicionais que seria muito legal ver na Premier League, né, o Derby County, o próprio Leeds, mas são equipes aí que nos últimos anos gostam de dar aquela pipocada, né, Eduardo? Pois é, né? Mas é difícil, só um time sobe, né? Nos playoffs, 4 se classificam, e tem muito time tradicional na Championship, né? Se a gente pegar aqui a tabela, West Bromwich, Aston Villa, Middlesbrough, Leeds, Queen's Park Rangers, Birmingham City, quantos times tradicionais, né? Mas isso é impossível de não acontecer, né? São tantos times tradicionais no futebol inglês, só 20 na primeira divisão, é óbvio que muitos vão estar aí na segunda divisão, né? Então, até na terceira divisão, né? Sunderland, Portsmouth. Então, não tem como evitar isso, né? Ô, José, na era pré-Manchester City, lá em 2007, 2008, eu busquei aqui, o Aston Villa terminou a Premier League em sexto lugar, atrás do Everton, Liverpool, Arsenal, Chelsea, o Manchester United foi campeão. Naquela ocasião, o Aston Villa fez 60 pontos nos 38 jogos. E tinha alguns jogadores que depois viraram estrelas aí na Premier League, ou jogadores conhecidos dos torcedores brasileiros. Por exemplo, o goleiro Scott Carson era reserva do Thomas Sorensen naquela ocasião. A gente tinha o Gary Cahill, que hoje é capitão, foi capitão do Chelsea há algum tempo, era o zagueiro daquele time. Já falei do Ashley Young, tinha o Gareth Barry, que hoje é volante, jogou muito tempo aí no Everton. Tinha o Nigel Real Cooker, que foi um volante inglês aí também bem conhecido, batia bastante, né? E o Marlon Harewood, que era um atacante, parecia um armário também. Já falei do Agbon Laor e do John Carew, mas tinha também o Wayne Routledge, que virou ídolo no Swansea, recentemente anunciou que vai deixar o time agora no final dessa temporada. Foi uma campanha muito boa do Aston Villa, né? E depois, quando foi rebaixado, como o Eduardo já falou, foram só 3 vitórias em 38 jogos, então realmente esse momento não condizia com a história do clube, campeão europeu, campeão de tudo aí. Realmente é muito bom ver o Aston Villa de volta. Exatamente, cara, exatamente. Agora, a gente que tá nessa semana aí de decisões também em competições, europeias, vou tentar colocar algum áudio aí do Master, ele que tá um pouco sumido aqui do nosso podcast, para ele mandar uma mensagem para vocês. Ultimamente ele anda um pouco ocupado, mas quem sabe ele reaparece aqui. Do Gustavo também, que tá rolando as finais da Europa League e também da Champions League. Nesse momento que a gente tá, gravando esse podcast, tá rolando a final da Europa League entre Chelsea e Arsenal, nesse momento com o Chelsea vencendo por 1-0. E no sábado a gente vai ter a final bem inesperada entre a equipe do Tottenham contra o Liverpool. Começo falando da Europa League, que a gente já tá na metade do jogo praticamente aí, já tá para dar uma ideia de como vai ser, mas pergunto pro meu amigo Eduardo, e aí, e esse jogo, decisão de times ingleses, será que o Arsenal novamente vai ficar sem títulos ou será que ainda dá? Pois é, né? Antes da partida eu tava apostando no Arsenal. Agora, nesse exato momento, estamos aí com quase 10 minutos do segundo tempo. O Chelsea abriu o placar agora há pouco, né? Com o gol do Giroud. Lei do ex não falha, né? Uma pena essa final que esteja acontecendo aí do jeito que está acontecendo, né? Lá no Azerbaijão, mais de 4.000 quilômetros de distância de Londres.
torcedores não conseguindo ir, não tem voo para lá, muito caro, poucos ingressos disponíveis, nem tá. Eu tô assistindo o jogo aqui, mais ou menos aqui, nem parece clima de final nesse jogo, pois muito chato esse clima que tá em volta da final, né? Mas um clássico londrino, né, na final, é o maior, o maior rival do Chelsea é o Arsenal, mas o maior rival do Arsenal não é o Chelsea, né, é o Tottenham, mas ainda assim é uma grande rivalidade entre os dois, e pelo que parece aí, o Arsenal vai ficando aí mais uma vez sem título, né, das 5 finais de competições europeias que eles já jogaram, eles perderam 4, né, só ganharam uma, que é a chamada aqui no Brasil de Recopa Europeia, né, lá fora, na Inglaterra, chamada de Cup Winners' Cup, Copa dos Ganhadores de Copas, né, era disputado entre os ganhadores das Copas Nacionais. O Arsenal ganhou em 1984 contra o Parma, mas não é um título, né, de primeiro escalão, né, nem é equivalente à Europa League de hoje, né, a Europa League antigamente era a Copa da UEFA, né, então parece que o Arsenal vai ficando em mais uma vez sem título europeu, né, mas ainda tem, no momento que a gente está vendo o jogo, né, mais de 35 minutos aí para ser disputados, né, vamos ver o que vai acontecer. Você, Pedro, expectativa para esse jogo que já tá pela metade? Mais uma vez estamos aqui dando de mãe de Ná, né? A última vez o Charlton quase nos decepcionou, mas deu tudo certo. Eu tava achando que ia dar Arsenal nesse jogo, apesar de estar torcendo pro Chelsea, mas nesse segundo tempo, pelo que eu tô vendo aqui, também já tô vendo de relance, o Chelsea tá jogando bem melhor, tá criando mais oportunidades, foi um gol muito bom, muito bonito do Giroud, gol de oportunismo. Eu acho que não vai dar pro Arsenal de novo. Arsenal e competições europeias são duas coisas que não combinam. Exatamente. E no sábado a gente vai ter a final da Champions League, como eu disse no começo, quando a gente começou a falar, uma final um tanto quanto surpreendente. O Liverpool não tanto, né? Já que já esteve na final do ano da outra temporada, mas o Tottenham uma grande surpresa, né, Pedro? Grande surpresa, grande surpresa. O Tottenham é um time que eu me sinto muito, já falei que no podcast sou Manchester United, então claro que estarei torcendo para o Tottenham. Vou tirar minhas 2 camisas aí do armário, vou pro bar e vou torcer. Mas falando sério, vai ser um grande jogo. Eu acho que o Liverpool, claro, é favorito, já chegou na final, já tem 5 títulos. Mas o Tottenham é um time muito bom e tem um treinador fantástico, que é o Maurício Pochettino, um cara que sabe tirar leite de pedra, um cara que consegue motivar os seus jogadores, consegue montar a equipe, mesmo quando tem vários desfalques, né? Chegou a momentos da temporada que ele não tinha Harry Kane, não tinha Son, e não tinha Dele Alli, e mesmo assim ele conseguiu dar um jeito, usou o Llorente para classificar o time para a final, então eu acredito que vai ser um jogo muito bom e bem mais disputado do que algumas pessoas estão imaginando. Tem gente que já está dando o Liverpool aí como o grande favorito, que vai atropelar o Tottenham nessa final. Não concordo, eu acho que tem tudo para ser um jogo muito equilibrado e o Tottenham pode sim morder aí o seu primeiro título europeu e entrar de vez aí no hall dos grandes clubes da Europa. Sua expectativa, Eduardo? Concordo aí com o que o Pedro disse, também sou torcedor do Manchester United, também sou Tottenham desde criancinha, né, nesse próximo sábado. Quem diria, né, que poderemos ver o Tottenham campeão da Champions League, né? Quem imaginaria isso alguns anos atrás? Antes do Arsenal, diga-se. Antes do Arsenal, né? Tottenham aí nos últimos anos, né, nos últimos 2 a 3 anos, aí vem tendo boas temporadas, né? Mas antes disso era um time que ficava mal até na Premier League, ficava frequentemente no meio da tabela da Premier League, com elencos pífios para a altura do clube, né? E hoje, quer dizer, no próximo sábado tem a chance de ser campeão da Champions League, né? Que coisa. Eu tô apostando no Liverpool. Eu acho que depois da final do ano passado, o Liverpool não vai deixar escapar a oportunidade de novo de ser campeão europeu. E os dois times vêm de classificações heróicas, né, nas semifinais. O Tottenham passando do Ajax no último minuto com o gol do Lucas Moura, né, completando o seu hat-trick lá em Amsterdã. E o Liverpool passando do Barcelona com uma virada espetacular em casa, né? 4-0 no Camp Nou, depois de ter perdido de 3-0, 4-0 no Anfield, depois de ter perdido de 3-0 no Camp Nou, na partida de ida.
Então, com certeza vai ser um jogão com muito mais clima de final do que essa que a gente está vendo agora. Vai ser lá em Madrid, com as torcidas dos dois times. Não vai ser lá no Azerbaijão com ninguém de torcida dos times no estádio. Mas, como eu disse, sou Tottenham desde criancinha aí nessa final. Bora, Spurs! Cara, eu também, particularmente, eu não torço pro Manchester United, diferente aí dos meus outros amigos aí do podcast, mas eu tava um pouco dividido, mas eu pensei, cara, acho que eu vou torcer pro Tottenham mesmo, que é o time mais azarão e tal. Seria muito legal ver eles em campo, né? Eles sendo campeões. E totalmente improvável. E, meu Deus, cara, vai ser uma final bem diferente. É muito legal, primeiramente, não ver o Real Madrid de novo na final, né? E vocês já pensaram o Tottenham campeão jogando contra, sei lá, o Palmeiras na final do Mundial de Clubes? Vocês já imaginaram isso em algum momento? Ou algum outro clube brasileiro que esteja jogando a Libertadores que pode ser campeão? Vocês já pensaram nisso, cara? Que loucura. Esse é aquele típico jogo de PlayStation, né? Que você vai com teu brother ali, fala assim: não, vamos escolher os times alternativos agora. E aí você vai lá e escolhe o Tottenham, o seu amigo escolhe o Boca Juniors, o Palmeiras, sei lá, o Flamengo. Realmente é inesperado, né? E eu acho que seria muito legal também para o Mundial de Clubes, né? Para a gente ver times diferentes, expectativas diferentes, porque quando chegam os grandes, né, os outros times meio que já vão desacreditados. Mas acredito que contra um Tottenham, apesar do Tottenham ser um timaço fantástico, por não ter essa camisa tão grande, não sei se o Eduardo concorda comigo, mas acho que os outros times já vão acreditando um pouquinho mais do que contra o Real Madrid, né? Pois é, né? O Real Madrid vinha, quando tinha o Cristiano Ronaldo, né, principalmente, era uma máquina, né, no mata-mata da Champions League, principalmente. Chegava frequentemente nas finais, conquistando títulos, e agora que ele foi para a Juventus, lá ó, não conseguiu chegar tão longe, né, quanto como chegava quando era do Real Madrid. E realmente muito legal ver uma final de Champions League sem Real Madrid, Barcelona, Bayern de Munique, Juventus, Atlético de Madrid. Ver uma final aí completamente inglesa, tanto na Champions League como na Europa League, que agora já tá 2-0 pro Chelsea, gol do Pedro. Ih, será que vai dar Chelsea? É isso aí, a gente vai ver na mais frente, galera. Eu acho que este foi o podcast de hoje, o último podcast. A gente queria que fosse um podcast com o Gustavo, com o Master, mas infelizmente eles não puderam estar aqui com a gente. Nos próximos, com certeza, a gente vai trazer muito conteúdo legal no Instagram, nosso grupo do Facebook e também no YouTube. Então, galera, eu me despeço por aqui, deixo a palavra final para os meus amigos e é nóis. Valeu! Foi uma temporada muito legal do futebol inglês, teve emoção até o final, em todas as ligas, né, foi muito legal acompanhar. Championship, terceira divisão, quarta, quinta, sexta, sétima, Copas, competições europeias, e acho que foi uma temporada aí bem legal pro futebol inglês, para a seleção inglesa também, né, vindo aí do ano passado, chegou numa semifinal de Copa do Mundo, e agora chega aí na semifinal da UEFA Nations League, podendo chegar aí num título, né, de uma competição recente, né, criada, a primeira edição da competição, né. O Pedro torce aí pro País de Gales, né, eu também gosto do País de Gales, não sei se ele tá torcendo para a seleção inglesa, mas eu espero aí que a seleção inglesa consiga ganhar o título lá em Portugal, né, e para coroar nessa bela temporada aí do futebol inglês como um todo. Tô sim, tô torcendo pela seleção inglesa, que depois do País de Gales é a minha seleção do coração, assim. Não gosto muito da seleção brasileira, confesso, não simpatizo muito, mas também não odeio, assim. Não, eu não sou igual aqueles que Mauro César Pereira, que, que não torcem e falam mal da seleção brasileira. Não, eu não odeio a seleção, mas eu gosto muito da seleção inglesa. Three Lions in the Shirt. Agora, é isso aí, eu agradeço ter feito parte aí desses últimos episódios com vocês, pela oportunidade de falar bastante aqui sobre o futebol inglês, sobre o futebol do Reino Unido, futebol que a gente é apaixonado aí. E vamos como o José falou, e vamos trabalhar agora nessa pré-temporada, vamos fazer a nossa pré-temporada também, preparar bastante coisa legal para a gente voltar voando
em 2019, 2020, com novos projetos, novas ideias, novos formatos, né, José? Várias coisas legais aí para quem gosta do futebol inglês. Exatamente, Pedrão. Vai ter muita coisa legal, então segue a gente aí, que a gente tá trazendo um conteúdo diferenciado para vocês. A gente aqui do Brasil, né? Não tem muita gente que fala das divisões inferiores da Inglaterra aqui no Brasil, e a gente tá trazendo esse conteúdo para vocês. E é isso aí, galera. Obrigado a todos e até a próxima.